Olá, o objetivo de hoje é responder o exercício que foi proposto para vocês na aula passada, que era um caso prático com relação à cadeia de endosso e os avalistas. A proposta do trabalho nada mais era do que exercitar todos os conceitos que nós vimos nas últimas aulas, que tratava de endosso em branco, endosso em preto, endosso póstumo, cadeia de endosso, protesto e avalistas. Eu espero que vocês tenham desenvolvido todo esse trabalho por meio daquela linha de exercício que eu passei para vocês e que nós fizemos juntos na última aula, e que fizemos ao vivo, né, nessa última aula, e que também tenho feito a linha do tempo. Com a linha do tempo, facilita muito a execução de todo o exercício. E lembrando que a linha do tempo, quando se faz a parte de baixo, fica bem mais fácil e mais visível o que é o endosso, né, a cadeia do endosso. E quando se coloca na parte de cima, fica bem mais fácil e visível a questão do aval. Essa proposta de fazer a linha do tempo e demonstrar o que é a cadeia de endosso e a cadeia de aval, ou os avalistas, é muito mais para simplificar a vida de vocês. Não significa que devam adotar, mas eu acho que fica mais pedagógico. Se vocês observarem o livro do Luiz Emílio da Rosa, vocês podem ver também que ele faz essa linha do tempo, essa cadeia, porque facilita enxergar esses personagens e essa movimentação, tanto da cadeia de um quanto da cadeia de outro. Mas fica a critério de vocês, vejam o que é mais fácil, o que facilita, como vocês acham que devem conduzir toda essa atividade, ok? Então, é apenas uma informação. A outra questão que eu gostaria de falar para vocês é que não precisam colocar tudo de uma vez só. Leiam, quando vocês leem o exercício, colocar tudo de uma vez só. Leiam o exercício por etapas, né? Então, a primeira frase, coloca a informação, segunda frase, coloca a informação, porque é como se fosse um exercício matemático. A gente tem que ler por etapas para ficar mais fácil a compreensão desse exercício. Se vocês lerem todo o exercício de uma vez só, vão acabar se confundindo com os personagens e com as informações. Então, lê a primeira frase, estabelece a coerência, lê a segunda frase, estabelece a coerência. Fica muito mais fácil quando se faz dessa maneira do que querer ler tudo e colocar tudo de uma vez só. Faz a leitura inicial e depois desmembra o exercício, por cada etapa, como a gente vai fazer hoje, tá? Fica bem mais simples dessa maneira. Então, o que aconteceu? Eu vou conduzir a leitura do trabalho e se vocês puderem fazer comigo essa atividade, montando a linha do tempo, fica melhor, ok? Então, vamos lá. Maria, ela emite uma cártula no dia 20 de abril de 2019, no valor de R$30 mil, ok? Em face de Lourdes. Então, Maria é emitente, Lourdes é a recebedora, certo? No dia seguinte à emissão, Marcos e Celso avalizam essa carta. Então, vamos parar por aqui. Maria emite em face de Lourdes. Então, a Lourdes aqui é a credora. Marcos e Celso são os avalistas. São dois avalistas em branco. Só que se eles avalizam ao mesmo tempo, na mesma data, são avalistas simultâneos. Então, se a gente parar nessa etapa aqui, já fica mais fácil de perceber quem é o devedor. Maria, devedora principal, Lourdes, credora, Marcos e Celso, avalistas simultâneos. Deram no dia seguinte, mas deram na mesma data, ok? Lourdes endossa em face de Jonas. Que endosso é esse? Em preto. Jonas endossa em face de Lucas. Que endosso é esse? Em preto. Lucas coloca uma cláusula proibitiva e endossa em preto para Paula, ou seja, em face de Paula, né? Endosso em preto. Vamos parar aqui. Se Lucas coloca a cláusula proibitiva e recebe por endosso em preto e passa por endosso em preto, essa cláusula proibitiva é válida. Então, não tem problema, cláusula proibitiva é válida, certo? Lucas endossa em preto para Paula e Paula endossa para André, ou seja, em branco para André. Pode? Pode, não tem nenhuma irregularidade, trocar de endosso em branco para endosso em preto. Então, Paula endossa em branco para André. Ok, tudo isso antes do vencimento, porque o vencimento do título é dia
18 de maio. Então, até aqui, não há nenhuma irregularidade. Tá tudo certo, né? Transferiu-se de endosso em preto para endosso em branco, ok. Cláusula proibitiva no meio de 2 endossos em preto, ok, ela é válida. Venceu o título, ok. Cadeia de endosso antes do vencimento, sem problema nenhum. Título venceu. Tentaram cobrar antes do vencimento? Não. Cobraram, vencido o título, cobraram sem problema nenhum. Conseguiram cobrar e receber esse título? Não conseguiram. O que aconteceu? Protesto 2 dias depois. Protestaram quando? Dia 20 de maio. Aqui uma observação importante. Quando é feito o protesto só pode ser feito por meio de endosso em preto. André recebeu por endosso em branco. Se André tivesse recebido por endosso em preto, poderia ter protestado e o protesto era válido. Como André recebeu por endosso em branco, esse protesto que ele realizou é um protesto inválido, certo? Então, André recebeu por endosso em branco e protestou. Endosso em branco não permite protesto. Se protestado, é irregular, é inválido. Então, este protesto realizado por André, porque veio de endosso em branco, não vale, certo? Não vale. Seguindo, André endossa para Mauro. Como o protesto é inválido, é endosso em branco. Se o protesto fosse válido, que endosso seria? Endosso oposto, que também seria válido. Só que no caso, por ser protesto indevido, fica como endosso em branco, certo? Tem o aval de Lúcio. Se fosse válido o protesto, o aval seria aval póstumo. Aí teria as duas correntes. O aval na condição de nulo, não significaria nada, ou o aval com efeitos de fiança, que entraria na questão civilista, certo? Mas como o protesto aqui é nulo, é aval na condição de aval, certo? Só lembrando que lá atrás nós temos uma outra figura de aval que é Marta, que Marta avaliza Jonas. Como que Marta avaliza Jonas lá atrás? Como aval em branco, porque ela não avaliza diretamente Jonas, é apenas um aval em branco. Então, vamos tentar entender aqui. Quantos avalistas nós temos? Marcos e Celso, aval simultâneo, Marta, aval em branco, e Lúcio, porque descaracterizado o protesto, ainda é um aval em branco. Então, as relações que nós temos aqui de avalista, se formou uma cadeia de aval também. Então, Marcos e Celso, aval simultâneo, Marta, aval em branco, Lúcio, aval em branco, certo? Esses são os avalistas desse título, cada um com a sua obrigação. Obrigações de aval simultâneo, né, que nós já vimos aqui nas aulas anteriores, que são obrigações extracambiariformes, Marta e Lúcio, avais do título, certo? Então, é isso que nós temos. Formou-se uma cadeia regular de endosso? Formou-se. Por quê? Porque, na verdade, não há irregularidade, apenas o protesto nulo lá no final, o protesto sendo nulo porque veio de endosso em branco, a cadeia volta-se normalmente. Mauro cobra de André, André de Paula, Paula de Lucas, porque não houve nenhum impedimento na cláusula, desculpe, Paula de Jonas, porque Lucas colocou cláusula proibitiva e Paula passou para frente, então Lucas não é cobrado, cobra Jonas, Jonas Lourdes, Lourdes Maria, certo? Então Lucas fica isento em virtude de colocar cláusula proibitiva e ela ser descumprida, ok? Então, essa é a resposta da cadeia de endosso, né? Então, a gente tem aqui uma questão muito importante. Com relação à ação a ser proposta,
Se Lúcio é cobrado, porque afinal de contas está na condição de avalista, ele pode executar esse título, porque afinal de contas é um título cambiariforme. Lúcio, na condição de aval, é um ato cambiariforme. Então, se ele é cobrado e ele paga, ele pode cobrar de quem? De qualquer um dos avalistas, porque são coobrigados, pode cobrar na cadeia de endosso, não de qualquer um, voltar na cadeia, então ele poderia cobrar aqui de André, poderia cobrar do devedor principal ou de qualquer avalista. Em qual prazo ele pode cobrar? No período de 3 anos a contar do vencimento. Então, 18 de maio, 20, 21, 22, até 18 de maio de 2022. 3 anos a contar do vencimento. Por que ele pode cobrar desse povo todo? Aval, responsável, solidário e obrigação autônoma. O avalista pode cobrar tanto do devedor quanto dos seus pares, do seu aval. Então, ele pode cobrar daquele que está na cadeia de endosso, o primeiro, André. Pode cobrar de Maria, devedora principal, que se ela pagar encerra. E pode cobrar dos seus próprios avalistas, porque também são garantidores autônomos. Então, nada impede que Lúcio cobre de Marta ou cobre de Marcos e Celso. Ah, mas aí ele cobrou de Marta. Marta cobra de quem? De Marcos e Celso e de Maria. Porque daí, automaticamente, eles podem cobrar dos seus pares ou do devedor principal. Ok? É um exercício de média complexidade, não é um exercício de super complexidade, mas é um exercício que exige atenção, certo? Com relação ao protesto, como eu não havia falado, eu fiz propositalmente para colocar essa questão do protesto e do endosso em branco para o endosso em preto, é importante aqui que vocês fiquem atentos a essa questão. Mas o resto todo, vocês teriam condições de responder. E mesmo que colocassem aqui como válido o protesto, também teriam condições de responder. Digamos que fosse válido o protesto, como que Lúcio cobraria? Primeiro, Lúcio tem condições de cobrar? Só se ele pagasse. Só se ele tivesse pago essa dívida. Tá, e como que ele cobraria? De que forma ele cobraria? Só do devedor principal. Não pode cobrar de aval, não pode cobrar de cadeia, de absolutamente ninguém. Só do devedor principal. Por meio do quê? De monitória. Qual é o prazo da monitória? 5 anos do vencimento, certo? Então, aí a gente tem um outro retrato. Monitória, 5 anos do vencimento e apenas o devedor principal. E Lúcio só cobraria se ele tivesse pago essa dívida. Caso contrário, não. Na situação também anterior, do protesto sendo inválido, também só cobraria se tivesse pago essa dívida. Não é porque é avalista que ele pode sair cobrando. As pessoas só cobram se tiverem com o título em mãos. Caso contrário, não podem cobrar, ok? Eu espero que vocês tenham sanado. Se não conseguiram compreender o exercício ou não conseguiram acertar essas questões primeiro, refaçam esse exercício, tá? Eu vou repassar mais um exercício para vocês fazerem de fixação, que eu acho que é importante, para que a gente possa trabalhar mais uma vez essa questão de atividades práticas com relação a títulos de crédito, porque são importantes esses exercícios de fixação com os elementos de títulos, princípios, prazos e esses detalhes que acabam sendo inseridos no corpo do título, ok? Caso tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato com alexandra.belnoski@up.edu.br ou amarilac@hotmail.com, ok? Muito obrigado, até mais.